Então vamos lá, né? Hoje é 17 de junho, 10 para 7 da manhã e tá desse jeito. Vamos lá fora, né? A mãezona aí com seus filhotes. E aí? Como é que vocês estão? Hein, rapaz? Estão nessa timidez ainda? É o frio, é? É o frio, é? Tá bonito ainda, viu? O sol tá bem tímidozinho ali, escondido. Quase 7 horas da manhã. E tá desse jeito aí, ó.